Vamos lá. Gente, bom dia mais uma vez. Obrigado aí por prestigiar mais essa aula da nossa mocidade. Espero que vocês estejam bem, apesar da pandemia. E vamos lá. Começar com uma oração bem rapidinha para agradecer por mais esse Bom dia. dia. Opa, Bom vamos lá, dia, pastor. Márcio. Desculpa Estamos a demora começando aí. aí. Hoje São as foi palavras correria. mais do que iniciais. Então, só agradecer a presença do pastor e também a presença de todos por mais esse domingo maravilhoso. Pastor, o senhor faz uma oração aí para a gente começar a nossa aula, que ela seja abençoada aí nos próximos minutos. Vamos lá. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te louvamos e bendizemos pelo teu cuidado, Pai, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o privilégio de poder adorar o teu nome, sermos instruídos por ti, Pai, e também de aprender cada vez mais a respeito do Senhor por meio da Escola Bíblica Dominical. Abençoa o diácono Márcio na aula que ele irá ministrar essa manhã. Prepara os nossos corações, porque queremos ser edificados, queremos sair amando mais ao Senhor, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, ser conosco é o que te pedimos. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a todos. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula aí do trimestre. Iremos fazer algumas modificações, apenas de uma aula mais à frente, eu vou comentar nos próximos slides. Então, só lembrando a todos, hoje é a quinta aula. Estamos aí comemorando, né? Estamos no ano da celebração, ano de 2021. Esse é o nosso curso de Finanças e Fé Cristã, principalmente para quem está aparecendo, talvez, aí pela primeira vez. Eu e o pastor Davi, que estamos conduzindo esse trimestre. Esse tema, que é um tema altamente desafiador. Cada vez que nós lemos, né, pastor? Que entramos um pouco mais nesse assunto, aí a gente vê que o assunto não é fácil, mas ele está sendo carreado aí de bastante bênção para nós. Vamos lá, só lembrando também do que trata esse curso, né? Esse curso ele trata dessa complicada relação entre o homem e o dinheiro, e ele apresenta os princípios e as posturas que, conforme a palavra, nós devemos adotar em relação às finanças em diversas situações cotidianas. Então, tudo que a gente tem falado aqui tem como base a Bíblia Sagrada e outros livros que nós vamos ver mais à frente, o próprio Catecismo de Westminster, Institutas de Calvino, ou seja, a base da nossa doutrina presbiteriana. E ainda, o objetivo desse curso não é ensinar como alcançar sucesso financeiro à luz da palavra. Né? Muita gente acha, eu vou lá para aquele curso achando que vou ficar rico, né? Extremamente milionário, mas a ideia aqui é pincelar para todos vocês aí o que a palavra diz para nós a respeito dessa relação entre a nossa fé cristã e as finanças. Essa é a programação das aulas, porque também está entrando hoje. Começamos lá na primeira aula, alguns domingos atrás, falando sobre o homem e o dinheiro. Na aula 2, com o pastor Davi, falamos um pouco sobre riqueza e pobreza. Depois, na aula 3, como conseguir dinheiro, vimos formas lícitas e ilícitas de conseguir dinheiro. Na aula do domingo passado, o pastor Davi abordou muito bem sobre crédito e a dívida. E na aula de hoje, vamos tocar um tema muito importante, muito sensível, que é sobre consumo e ganância, consumismo e ganância, ainda mais nessa sociedade pós-modernista que nós vivenciamos. A aula do domingo que vem, em virtude um evento que nós vamos ter na igreja sábado e domingo, ela deve ser postergada e jogada para mais um domingo à frente, né, pastor? Houve, eu acho que essa mudança, pelo que eu soube aí ontem, e as aulas devem ser empurradas, eu acho que mais um domingo para frente, em virtude do evento da semana que vem. Essa aula, a aula 6, que está com o dia 20 de junho, deve ser jogada para mais um domingo à frente. Então, vamos lá, irmãos. Vamos aí para o que interessa. Falando um pouco da bibliografia, como eu disse, para quem está entrando hoje também, temos como base a Bíblia Sagrada, como eu disse, esses livros interessantes. Um outro livro recente, indicação aí
do nosso pastor Davi, recomendo bastante, está na tela aí, ó, que a Bíblia fala sobre o dinheiro, pastor Augusto Nicodemos, interessante, até em um dos capítulos desse livro, capítulo, deixa eu até olhar aqui para eu não cometer, capítulo 3 desse livro, é um capítulo somente sobre a ganância, um dos tópicos que nós vamos comentar hoje. Ou seja, um livro de fácil leitura, bastante enriquecedor, e do nosso pastor aí, Augusto Nicodemos, também recomendamos, que ele é fresquinho, novo, chegou aí cerca de 2 semanas para nós. Temos mais alguns livros aí interessantes também, de Calvino, O Homem e o Dinheiro, fala um pouco sobre economia aqui, mesmo não sendo economistas, né, pastor? Né, pastor, não somos economia, mas falamos um pouco disso, nos aventuramos aí para trazer para vocês um pouquinho disso. E baseado em algumas experiências da vida, que não são muitas não, mas dá para a gente compartilhar. Vamos definindo, né? Pessoal, queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham? O que é consumismo? O que é ganância? Vamos começar pelo consumismo. Me falem, pode entrar no chat aí, pode, apesar que eu não estou vendo o chat aqui, né? Estou acompanhando o chat aqui, o aviso. Ótimo. Vou ver se eu consigo habilitar o meu aqui. O meu aqui já vou conseguir agora. Coloquem para mim, por favor, o que vocês acham? O que é consumismo na cabeça de vocês aí? Vamos lá. Pode ser qualquer coisa aí, pessoal. Vamos lá. O que é consumismo primeiro na cabeça de vocês? Pode ser no chat, pode entrar na voz. E vem aí, gente. Consumismo. Vamos lá. Um de cada vez, hein? Ninguém, gente? Temos alguém aí? Bora, cadê? Opa, Vozes. comprar. Vamos lá, legal, Esther, já começou aqui, ó. Comprar além do necessário, de maneira exagerada. Nicole, consumo exagerado. Ótimo. Excelentes insights aí, pessoal. Vamos agora mudar. O que é ganância, pessoal? Vamos lá, ganância, por favor. Ganância. Essa mesma toada aí da Esther, da Nicole. Agora eu pergunto para vocês o que é ganância. Ganância. Alguma coisa aí, pessoal? Não me deixem só. Vamos lá, ganância. Nada, gente? Bora, cadê? Quero Vamos lá, frases, pessoal, frases. Vamos lá, ó. Isso Sempre aí. querer mais de uma forma negativa. Nicole começou aqui. Camila, desejo insaciável de ter mais. Excelente. Obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que colaborou. Pessoal, vamos lá. Vamos desmistificar algumas coisas aí. Deixa eu passar aqui. Vamos definir aí coisas básicas, né? Vocês já trouxeram alguns tópicos aí interessantes. Eu trago aí para acrescentar também ao nosso rol aqui, né? Consumismo, hábito, desejo compulsivo individual ou tendência social de consumir, de adquirir bens de consumo, geralmente muito além das necessidades práticas efetivas. Então, foi o que a Esther comentou aí, né? Comprar além do necessário, de maneira exagerada. Ganância, pessoal. Ambição desenfreada de ficar rico, de obter lucros, legal ou ilegalmente. Esse desejo aí que a Camila comentou, insaciável de ter mais. Então, isso é apenas para a gente nivelar alguns conhecimentos aqui sobre consumo e sobre ganância. Essa toada, gente, a gente fala de consumismo também, estamos falando aí de gastos excessivos, muitas das vezes querendo uma aprovação e satisfazer a nossa autoestima, né? A partir aí de compra de inúmeros bens materiais, achando que a gente vai ser aprovado, inclusive pelos amigos, pela sociedade, pelos nossos chefes, dentro do nosso trabalho, né? Tenho vários relatos aí, inclusive, de grandes amigos, né, que, por vezes, eles falam assim, não, eu tenho que adquirir determinado carro, porque aí eu vou ser bem quisto, eu vou ser bem adorado no meu trabalho, e as pessoas vão me olhar de uma forma diferenciada por conta disso. E a ganância também vem nessa toada, né, de acumulação, de busca de segurança e
e de poder. Então, esses dois tipos de comportamento, tanto o consumismo quanto a ganância, eles acabam chegando, para quem estuda aí a administração, quem estuda filosofia, principalmente psicologia e administração, a gente tem um assunto chamado a escala de Maslow. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre ela, né? Mas na escala de Maslow, onde nós vemos lá os diferentes tipos de necessidades que nós temos, nós estudamos muito essa relação aí sobre essas necessidades do ser humano. A gente faz até uma brincadeira que hoje, tempos aí de tecnologia, essa escala de Maslow, ela sofreu algumas alterações. Hoje o pessoal gosta muito do Wi-Fi, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, o que nós temos aí quando nós falamos dessa escala de Maslow, em termos de ganância, nessa busca de segurança e poder, nós entramos às vezes nessa escala de Maslow, muitas vezes. O consumismo também, através dessa autorrealização, a busca da autoestima, a partir do momento que eu acho que eu vou comprando bens materiais, e aí eu estou me satisfazendo, e estou achando que estou satisfazendo principalmente a minha alma e o meu espírito. Então, tomem muito cuidado com isso, porque isso é um ledo engano. Uma hora chega a conta e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente também. Sobre essa parte de consumismo, a palavra de Deus nos traz uma das partes bíblicas que eu particularmente mais gosto na palavra. Tantas palavras maravilhosas, né, que nós temos aí na palavra de Deus, mas essa palavra, se todos nós realmente lêssemos de manhã, quando acordássemos, ou diante de um problema, né, vivenciarmos essa palavra, tenho certeza que um pouco da nossa ansiedade ela seria deixada de lado. E essa palavra ela começa lá em Mateus 6, que muitos de vocês já observaram isso, já leram essa palavra, mas eu queria ler com vocês aqui de novo, né? Isso está lá em Mateus 6, eu separei alguns versículos, né, muito interessantes, começando no versículo 25, depois eu salto para o versículo 31 a 32, claro que não desmerecendo os outros versículos, mas vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é os que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E na sequência também vem as promessas de Deus, que inclusive é o núcleo da nossa aula de hoje, né, pessoal? E também é a sequência desses versículos lá de Mateus 6, 33 e 34. E é aí que eu quero focar com vocês nessa rápida manhã de hoje, né? Buscai, irmãos, buscai, jovens aí, ó. Pois em primeiro lugar, e eu ressaltei, em primeiro lugar, a pergunta que eu já faço aqui inicialmente, né? Será que nós realmente estamos colocando isso em primeiro lugar? Buscar primeiro o quê, gente? Em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. E todas, e aí eu vou repetir novamente, todas, a palavra de Deus, as promessas de Deus nos dizem, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? São todas essas nossas necessidades materiais. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pessoas hoje muito ansiosas com o dia de amanhã, não só pela pandemia, mas também pelo emprego e tantas outras necessidades que nós temos no dia de hoje. E aí a palavra ainda arremata, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal, vivenciar o seu dia a dia. Mas nós vamos também falar sobre um pouco do planejamento. A gente acha assim, mas em virtude disso, então agora não vou fazer mais nada na minha vida, vou vivenciar o dia a dia, né? E não vou me planejar para o futuro. Também lê do engano e a palavra de Deus também nos chama a atenção. Que ela nos chama a atenção aqui para que a gente realmente tenha que confiar em Deus, confiar na sua palavra,
colocar o seu reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais lhe será acrescentado. Nessa sequência ainda, trago alguns dados aí interessantes para vocês conhecerem, né? Dados aí de consumo. Esse é o dado mais novo que eu consegui pegar do Banco Mundial. É um dado sobre consumo das famílias. Já que nós estamos falando de consumo, né, e ganância, dados aí de 2018, cerca de quase 3 anos atrás, né, um comparativo entre Estados Unidos e Brasil. Olha aí, consumo das famílias, segundo a fonte do Banco Mundial, e isso aí não inclui os gastos, né, com habitação, exceto, né, a parte de aluguéis, hipotecas. Então, existe aí uma comparação bastante interessante entre os Estados Unidos e o Brasil. Consumo das famílias nos Estados Unidos, aí, beirando aí cerca casa de 13, quase 14 trilhões de dólares. Acho que é bastante dinheiro, né? E no Brasil, cerca aí de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Vocês verem um pouco do consumismo dos Brasis. É claro, lá é a primeira economia, mas também é conhecida por ser uma sociedade bastante consumista, né? Pessoas aí que viajaram para os Estados Unidos sabem que lá as coisas são relativamente mais baratas do que aqui, então, inclusive, a gente colabora para isso quando nós viajamos para lá, né? Mas isso é apenas para chamar a atenção de vocês sobre esse consumismo exacerbado e essa diferença, né? Uma diferença de quase 13 vezes mais entre quando a gente fala de consumo das famílias. Sobre desejos e necessidades, será que os nossos desejos realmente são iguais às nossas necessidades? Eles têm que ser iguais às nossas necessidades? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora, né? Gosto muito dessa frase, muito dessa imagem aqui. A frase é de um livro de 1970, meu povo, né? Esse autor aí, francês, da Sociedade do Consumo, 1970. Quanto tempo nós temos aí, né? Não era nem nascido. Pastor Davi já era. Não, brincadeira, não era não. Né? Mas nem eu era nascido nessa época. Mas olha só o que já dizia aí. Ora, no consenso universal, a salvação pela graça, as vantagens sempre em valor da salvação pelas obras. Em parte, o que assistimos nas classes inferiores e médias, onde a prova pelo objeto, a salvação pelo consumo se esfalfa. Olha que verbo bonito aí, né? O pessoal que souber o que é esfalfa aí, vai ganhar um doce lá quando a gente chegar na igreja. Mas se esfalfa, gente, se fatiga, se cansa por atingir um estatuto de graça pessoal, de dom e predestinação. Muitas das pessoas, principalmente de classes inferiores, né, e médias baixas, acham que a partir do momento que eu consumo, que eu tenho mais bens materiais, eu vou conseguir mais salvação e, inclusive, também mais prestígio perante a nossa sociedade. Outro ledo engano, frase de 1970, de um ímpio, gente, ela comentando sobre a sociedade de consumo. Gosto muito também dessa sigla aqui. Vocês conhecem essa sigla, né, pessoal? CVC, mas não é o que vocês estão pensando. Aqui é apenas para chamar a atenção de vocês, gente, que isso é muito bom, fazer compras, viajar, né, consumir, né, e aí nós estamos falando de comida, de alimentação, mas tudo isso tem que ser feito de forma moderada, pessoal. O consumo moderado, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para isso, né? Deus, quando fala, né, do consumo, ele fala, não há nenhum problema você ter esses tipos de consumo, né? Se alimentar bem, fazer viagens, ter inúmeras compras, mas fazer tudo isso com moderação e equidade. Essa é a palavra de Deus nos chama. E ainda nessa sequência, né, gente, chama a atenção ainda das Institutas de João Calvino. Olha aí, pessoal, de 1559, voltamos aí um pouquinho mais do tempo. Olha que João Calvino já falava lá nas suas Institutas. Não podemos evitar aquelas coisas que parecem sujeitas mais ao prazer que à necessidade. Logo, é preciso que tenhamos uma medida, olha a medida, a fim de usar tais coisas com
consciência limpa, seja por necessidade, seja por prazer. Nós não podemos ser voluntários ou escravos voluntários do pecado, melhor dizendo. A partir do momento da queda, né, nós temos que a cada dia lutar contra isso, gente. Né? Nós vamos ver mais à frente, um dos versículos mais conhecidos também por vocês, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como vocês estão gastando o seu dinheiro no nosso dia a dia? Essa é uma das perguntas que a gente faz na aula de hoje. Será que você tem usado os seus bens em prol do reino de Deus ou em prol da sua própria ganância, do seu consumismo? Essa é a pergunta que também nós fazemos no dia de hoje. Ainda nessa sequência, também voltando lá em 1559, com a Instituta João Calvino, olha que interessante, ele já dizia, gente, logo, embora a liberdade dos fiéis com respeito às coisas externas não deva ser obrigada por uma fórmula fixa, é certo, no entanto, está sujeita a esta lei, que os fiéis sejam indulgentes consigo mesmos o menos possível. Ao contrário, que tenham, e aí chamei a atenção de vocês, a intenção constante de inclinar-se a prescindir de toda ostentação de abundância supérflua, pois não só o luxo deve ser reprimido, e acautelem-se diligentemente para que não se transformem auxílios em empecilhos. Frase assim, muito sábia, de 1559. Chama atenção, conforto, gente. Às vezes já perguntaram assim, mas aí o conforto, né? Posso ter conforto? Com certeza, gente. O conforto ele é muito bom, ele é permitido. O problema que nós chamamos a atenção aqui é aquela ostentação desenfreada e supérflua. Vou comprar por comprar. A pandemia ela trouxe aí um desafio muito grande para a gente, né? Tenho aí também muitos colegas, né? Olha, não posso mais agora sair com aquela roupa maravilhosa que eu comprei, aquele armário cheio de roupa, ou aquele carro do ano, né? Com a melhor tecnologia. Hoje as pessoas estão no conforto da sua casa, muitas das vezes trabalhando e muitas das vezes, né? Brincadeiras à parte, até de pijama, gente. A gente trabalhando de pijama. Então, tudo aquilo que nós compramos aí, talvez, dessa ostentação desenfreada e supérflua, foi tudo por água abaixo. A pandemia também nos trouxe esse grande chamamento. E seguindo aqui, pessoal, vamos falar sobre esse consumo biblicamente consciente. Romanos 13, e aí nesses versículos 13 a 14, Deus nos chama a atenção, principalmente o apóstolo nos chama a atenção para isso. Entender que tudo que temos é dom de Deus, que devemos lhe ser gratos e não privilegiar os desejos da carne. Romanos 13 nos traz essa sábia palavra. Lucas 16, 2 também nos traz usar os bens dados por Deus de acordo com a finalidade específica de cada um, de forma, olha de novo, pessoal, diligente, pois dele teremos que prestar contas. Então, para aqueles que conhecem esse termo aí em inglês, nessa hora que eu falo que existe um accountability cristão. Uma hora nós vamos ter que prestar aí contas ao nosso Deus da forma como nós estamos gastando o nosso dinheiro. Será que nós estamos gastando dinheiro naquilo que realmente agrada ao Senhor? Esse também é um chamamento que Lucas. Por último, em Filipenses, versículos aí do capítulo 4, de 11 a 12. Ser paciente na pobreza para não estimular a cobiça. E na sequência, esse versículo, versículo 13, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia também. E qual é, pessoal? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, ó, Filipenses 4:13 na sequência. Então, independente de todas essas atribulações que nós passamos no nosso dia a dia, de repente a gente está ganhando mais, está ganhando menos, às vezes não apareceu um trabalho, vocês aí, principalmente nessa idade, né? Muitos aí já iniciando o casamento, buscando trabalho, o que nós vamos fazer amanhã? Lembrar a sequência desse versículo, né?
De repente, hoje não aparece emprego, mingou aquele concurso público que a gente já vinha estudando. Temos que deixar isso aí de lado, confiar na palavra de Deus e realmente voltar-se lá para Filipenses 4:13, que é a sequência disso aí. Vou repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Olha que interessante, pessoal. Fui lá em 1559 com a Institutas de Calvino, fui em 1970, agora eu vou voltar para 1930, fazendo um rápido retrospecto de 1930, período pós Primeira Guerra Mundial, crash da Bolsa de Nova York, e aí aparece um economista que vocês já devem ter estudado, aí, John Maynard Keynes, com seu livro Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos, de 1930, pessoal. Olha o que ele já trazia em 1930. E aí eu chamo a atenção, né? Será que era uma visão? Será que ele foi usado? Olha o que ele dizia no seu livro. Pois as muitas eras que nos vêm desde o velho Adão, olha, ele trazendo aí a palavra, serão tão fortes em nós que todo mundo precisará fazer algum trabalho se quiser ficar contente. Turnos de 3 horas ou uma semana de 15 horas podem resolver um problema por um longo tempo, pois 3 horas por dia é tempo suficiente para satisfazer o velho Adão dentro da maioria de nós. Quais foram as consequências disso? E trazendo um pouquinho de economia para vocês. Ó. Gráficos aí, é claro que a pandemia bagunçou um pouco disso. Não sei quantos de vocês estão trabalhando na pandemia, né? Hoje eu trabalho muito mais do que no presencial, né? Já vou emendando uma reunião atrás da outra, às vezes tenho almoçado no computador, minha esposa aqui em casa brigando, para almoçar, né? E eu já emendo, acabo uma reunião, vou lá, tomo um café, como, mas essa é mais ou menos o que aconteceu até o antes do nosso igreja. E que nós temos aí, a queda mais acentuada foi nos anos 60, né? E entre os anos de 1870 e 1930, nós tivemos grandes alterações. Temos aí lá no final alguns países como referência, né? A carga de trabalho no Brasil hoje, em tese, é entre 40 e 44 horas, né? Eu já bati essa meta aí, né? Muito mais, né, pastor? Trabalhando, às vezes, até 9, 10 horas da noite, e isso não é salutar, digo para vocês, tudo tem seu tempo, Eclesiastes 3, a gente também tem que moderar em cima disso, mas é interessante ver que há diferentes tipos de sociedades que levam isso a ferro e fogo. Se nós pegarmos sociedades, aí, por exemplo, como espanhola, italiana, né? Nós temos lá o período da siesta, né? A hora que eles dão uma parada para descansar ali, descansar na hora do almoço. Aqui na América do Sul, né? Um dos países que mais trabalha, não faz nem fronteira com a gente, mas eu conheço muito bem, né, pastor? Pastor, sabe por quê? Os chilenos, né? São os povos aí que trabalham muito aqui, eles trabalham muito mais do que 40, 44 horas por semana. São bastante workaholics, né? Então, eles vão trabalhando, 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 e por vezes, né, vão deixando um pouquinho a vida social, a vida familiar e até a vida espiritual de lado. Então, a gente também tem que vigiar quanto a isso, né? O nosso trabalho ele tem que ser feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, independente do que ele seja. Falar um pouquinho sobre a ganância, falamos sobre um pouco sobre o consumismo, falar agora sobre ganância. Trago também um versículo lá de Timóteo, interessantíssimo esse versículo, como toda a palavra, né, gente? Vou ler para vocês aqui, ó. 1 Timóteo 6, 5 versículos aí bastante interessantes. Ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, gente. Olha aí, ó. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, se querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí vem, ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Muitos cristãos já se perderam com isso. Muitos casamentos já foram desfeitos com isso. Já vi muitos noivados, muitos namoros aí, pessoal que está namorando aí, até por conta disso, gente. Então, assim, é realmente a raiz de todos os males. Conselhos aí, se a gente pudesse dar conselhos, né, para aqueles aí que estão pensando em casar, né? Converse muito isso aí com a sua futura parceira, com a sua futura companheira, né? Sobre essa parte do dinheiro. Já vi muitos casamentos serem desfeitos disso. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Vocês começam a ver isso, inclusive, na época de namoro, gente. Na época de namoro, você já começa a ter alguns insights ali interessantes, né? De como vai ser essa partilha, ou como eu digo, né? Sabe que eu sou advogado, né? A gente tem um ditado aqui entre os advogados que é o seguinte: na hora do casamento é meu bem, e na hora da separação é meus bens. Isso é muito triste, gente, muito triste. Então, conheçam bem o seu parceiro, a sua parceira, né? Aqueles que vão casar. Orem bastante sobre isso, inclusive nessa esfera material, porque isso também pode acabar impactando no seu namoro, no seu noivado e também no seu casamento. Isso é muito importante, ter isso durante a sua vida. O problema da ganância, gente, ela é sedutora, persuade de forma astuciosa, ela vai aos pouquinhos, chegando de pouco em pouco, né? Você acha que não está sendo, mas você está sendo ganancioso muitas das vezes, através de determinados. Ela é escravizante, ela define o seu comportamento. Isso quer na vida pessoal e na vida profissional. Às vezes, aquela oportunidade profissional que vai aparecer, você vai atropelar o seu companheiro do lado, né? Do seu workstation ali do lado. Isso acontece, ela é escravizante, ela vai definir o seu comportamento. Muitos filmes aí trazem disso, né? Aquele filme comentado lá nas primeiras aulas lá do pastor Davi, do advogado do diabo, né? O nome é muito próprio para aquele filme, né? Ela vai se envolvendo, se escravizando, vai definindo o comportamento, vai entrando na esfera material, entra no casamento dele. Aquele filme ele é bastante interessante nesse sentido. E ela é sutil. Por quê, gente? Somos todos pecadores. Ninguém se julga ganancioso. Eu não estou, não, eu não estou nisso. Estou acima de qualquer coisa, não sou ganancioso. Lê do engano, gente, lê do engano. Então, assim, ela é sedutora, a ganância é sedutora, ela é escravizante e ela é sutil. Tomem muito cuidado com isso. Vamos ler um pouquinho disso aí. Quem pode ler para a gente? Vamos, para eu dar um descanso aqui, gente. Quem pode ler Lucas 19, de 1 a 10? E aí nós vamos fazer alguns comentários aí. Quem pode ler para nós aí, pessoal? Um aí, por favor. Um de cada vez, hein? Não deixe eu e o pastor Davi sozinhos. Vamos lá, gente. Opa, alguém abriu aí para falar? Ninguém? Vamos lá, gente. Bora. 19, de 1 Bora a ler aí 10. a Bíblia aí. Pega aquela do celular que nem eu. Estou aqui, ó, rapidinho. Eu posso ler. Opa, obrigado, Esther. Vamos lá. Tá. 19, 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, Senhor. Essa palavra
poderosíssima lá de Lucas 19. E, na sequência, o que faz Jesus nesse momento? Aproveita para trazer uma de suas parábolas, parábolas das 10 minas, né? Onde ele distribui para determinadas pessoas ali. E ele fala, logo aqui, vou até ler o versículo aqui, ó. Chamando 10 servos seus, e aí o versículo 13, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Negociai, pega esse dinheiro e vá negociar. Alguns deles foram negociar, outros voltaram com mais 10, outros voltaram com 5, e outros não voltaram com nada. E aí Jesus lhe adverte, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vida, o receberia com juros. E disse aos que assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem a 10. Conselhos aí bastante sábios, né, de como nós estamos empregando o nosso dinheiro. Deus aqui também nos chama atenção, Jesus nos chama atenção para isso. Nós temos que prestar contas de tudo que a gente faz, inclusive da forma como a gente aplica o nosso dinheiro. Vamos falar um pouquinho mais à frente disso. Mas Zaqueu, nessa passagem, um homem muito rico naquela época, foi chamado, né? Jesus o chama, vamos lá na sua casa que eu quero. Todas as pessoas, mas ele é um pecador, não pode. E aquele homem trouxe uma abordagem muito sábia diante de Jesus. Atenção para vocês nesse sentido, né, gente? O maior prazer da vida tem que ser essa comunhão com Deus, gente. Será que a nossa vida está sendo glorificada para Deus, né? Inclusive nos bens materiais que nós temos? Será que o prazer, a partir dos bens materiais que nós temos, está sendo glorificado para o nome de Deus? Esse prazer ele não pode ser um prazer temporário, tem que ser um prazer permanente, independente dos ganhos que nós tenhamos na nossa vida. E aí eu quero apresentar um videozinho, gente, bastante interessante para vocês. Já estamos aí, já nos slides finais, né? Mas esse vídeo aqui, cada vez que eu assisto esse vídeo, espero que ele funcione aqui, ele me impacta bastante e ele me chama atenção para alguns tópicos interessantes. Prestem atenção nesse vídeo, pessoal. O Buraco Negro é o nome desse vídeo. Está no YouTube. Se tiver áudio, você não está compartilhando, viu, Márcio? Opa. Então, calma aí. Está sem áudio? Isso, está sem áudio. Opa, então, calma aí, gente. Porque eu estou com áudio aqui. Desculpa, que esse vídeo é interessante. Aí no Zoom você tem que colocar para compartilhar, tá? Só ver aqui rapidinho. Que esse vídeo ele é interessante. Um segundinho, povo. Epa, não está saindo áudio aí não, né? Só o meu áudio aqui, não é isso? Isso, só o seu áudio, do vídeo não. Poxa, calma aí. Não estou conseguindo aqui habilitar o meu áudio, gente. Como é? Lá na aba de compartilhamento você consegue habilitar. Eu estou tentando ela, mas não estou conseguindo habilitar aqui. Ó. Cadê, meu povo? Não estou conseguindo. Mas assim, gente, vamos lá. Eu não quero perder o tempo aqui por causa disso. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Tá, Vitor? Vamos colocar aqui. O áudio dele, assim, eu acho que é uma das coisas que menos importa aqui. Mas vamos lá. Desculpa, gente, pela falta do áudio. Vamos lá.
Presta atenção somente aí na mensagem do buraco negro. Epa. É só o barulhinho de impressora que está tendo, não tem muito áudio, não. Apareceu o som? Agora sim, tá vindo um áudio. É isso aí, gente. Videozinho, tem no YouTube. A mensagem é: cuidado com a ganância, né? De repente você pode ficar preso aonde você não deve. E isso serve para tudo, tá, gente? Durante o trabalho, aquela proposta, né? Diferenciada dentro do trabalho. Olha, aqui você vai ganhar determinada coisa, você vai ganhar determinado prestígio. Então, tome muito cuidado isso no dia a dia, principalmente aqueles que estão trabalhando, recebendo propostas de emprego, fazem parte de comissões de licitação e outras coisas mais. Então, tome muito cuidado com essa. Opa, esse viuzinho tem na internet. E aí chama atenção, já caminhando para os finalmente aí, gente, né? Tem alguns tópicos interessantes aqui. Lucas 12, 20 a 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. A parábola do rico insensato, né? Sempre acumulando, acumulando, destruir um celeiro, construir um celeiro muito maior, e aí? Deus vira para ele e fala que ele seria recolhido naquela noite, sem poder levar nada, gente. Quantos dos nossos recursos estão sendo utilizados em prol do reino de Deus? E aí, então, seria errado poupar, gente? Chama a atenção de vocês, e a palavra vai estar à disposição, a palestra vai estar à disposição de vocês. Né? Provérbios 6, 8. Não é errado poupar, gente. Às vezes os jovens me perguntam: eu posso investir, posso poupar? Não há nenhum problema quanto a isso. A palavra de Deus, inclusive, nos estimula isso. Temos alguns exemplos: Provérbios 6, 8, Lucas 14, de 28 a 30, Mateus 7, de 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Cristo nos traz aqui na manhã de hoje, no nosso dia a dia,
É utilizar essa prudência em relação às coisas do cotidiano como exemplo de prudência também em relação às coisas materiais. Então, não é errado poupar, não é errado investir, mas isso não pode se tornar o centro das nossas atenções diárias. Chama atenção também sempre, né, dos jovens, né? Quantos de vocês aí têm um orçamento doméstico? Será que estamos gastando muito mais do que nós ganhamos? Pessoas aí início de casamento já começam já endividadas ou já começam o casamento de forma endividada. Isso também nós, como cristãos, né, não podemos ser acusados disso. Temos que ter um orçamento doméstico. Planilhas aí, às vezes, básicas no nosso dia a dia. A partir do momento que nós não temos dinheiro para comprar determinadas coisas, não faço. Às vezes eu falo isso aqui para meus filhos em casa. Olha, isso aqui eu não posso comprar esse mês, porque nós já estouramos um pouco do nosso orçamento. E aí você vai vivenciando, sempre com muita alegria e agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. E aí a pergunta é, né, como você gerencia os seus recursos no dia a dia? Então, um exemplozinho aí. A pesquisa nacional, uma pesquisa bastante interessante que saiu agora, da Confederação Nacional da Indústria, mostra que hoje no Brasil, mais ou menos 67,1% das famílias estão endividadas no Brasil. Cerca de 25,4% dessas famílias estão com dívidas ou em conta atraso. E essa mesma pesquisa arremata: 11,6% das famílias brasileiras não terão condições de pagar a curto prazo. Então, nós também temos que nos policiar. E aí vem essas inúmeras questões no nosso dia a dia, né? E agora, como pagar tantas contas, né? E aí, Provérbios 30, de 7 a 9, a palavra de Deus nos traz também um lembrete. Duas coisas te peço. Olha aí, o provérbio, livro da sabedoria. Não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, na riqueza e na pobreza, a gente nunca está contente. No contexto lá daquele versículo de Lucas 14, que nós vimos há um tempo atrás, né? Cristo ele trata daquele desprendimento daqueles que querem ser os seus discípulos. Se nós queremos ser discípulos de Deus, né? Ele compara aquela atitude exigida, né, de um construtor prudente, gente. Temos que ter prudência no nosso dia a dia. E aí deixo alguns versículos finais para os nossos irmãos, para os nossos jovens. Já falamos aí de Mateus 6, 33 e 34, de buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Tudo vai ser acrescentado. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Vai aborrecer um ou vai amar o outro. Nós estamos amando mais ao dinheiro, às coisas materiais, ou estamos realmente colocando Deus sobre todas as coisas? Em Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. O amor ao dinheiro também é uma idolatria. E aí deixo, terminando já agora no nosso horário, algumas reflexões aí para vocês durante a semana, gente. Formas de perguntas. Não vou dar as respostas agora, isso é para vocês pensarem durante a semana. Como é que vocês têm administrado os seus recursos, gente? Né? Tem sido para a honra e glória de Deus os recursos? Como é que vocês têm feito isso aí, tudo que vocês recebem? Quão consciente você está da brevidade da vida? Palavra aí, essa pergunta do próprio reverendo Augusto Nicodemos, aqui no livro dele. Gostei muito dessa pergunta. Quão consciente você está da brevidade da vida, da transitoriedade dos bens materiais, e ciente que teremos contas a Deus do uso dos nossos recursos? E a pergunta-chave, gente, final que eu deixo para vocês durante a semana e para toda a vida. Qual é o seu projeto de vida? A gente também tem que pensar, né?
qual é o nosso projeto de vida, o que é que nós temos feito da nossa vida, dos nossos recursos materiais, da nossa vida espiritual. Temos feito isso para honrar, engrandecer o nome de Deus? Esse é o questionamento que nós nos fazemos e faço para mim também diariamente, né? Na hora que eu acordo, né? Será que o meu projeto de vida realmente está alinhado com os propósitos de Deus? Sem se preocupar, né, gente? Que os planos, como diz a palavra, os planos são de Deus, né? Lê do homem que acha que tem controle da sua vida. Mas aquilo que a gente tem um pouquinho de controle, né, Davi? Nem que seja um pouquinho, né? Que seja para a honra e glória de Deus. Pessoal, avançamos aí, eu acho que alguns minutinhos. Não esqueçam de fazer as suas devocionais, de ler a palavra no nosso dia a dia. Até a próxima aula, que vai ser daqui a 2 domingos. E obrigado por mais um domingo. Que Deus abençoe vocês. Cuide-se. Obrigado, pastor, mais uma vez ter proporcionado. E obrigado aos irmãos aí por estarem com a gente na nossa aula do OMP. Temos os avisos aí? Já aprendi, viu, pastor? Já aprendi, já temos os avisos. Obrigado aí, Diácono Márcio. Excelente aula, reflexão muito boa a respeito de um tema tão relevante, né, para os nossos dias aí. Questão aí de ganância, questão aí de consumismo. Diretoria, tem alguém? Acho que cadê o Léo? Estava aqui o Léo, né? Sumiu. Aqui o Léo, sumiu. Mas lembrando, então vou dar um aviso, ó. Lembrando que sexta-feira teremos de maneira especial, porque sábado vai ter a conferência missionária, né, gente? E aí, como vai ter a conferência missionária, não vai poder ter nada em paralelo na igreja, vamos jogar a nossa programação ali para sexta-feira, no horário do PG. Então, fiquem atentos, porque dia 18 teremos aí a segunda parte do nosso papo sobre produtividade. Então, já se organizem, se programem, que vai ser uma bênção, tá certo? E é isso aí. E lembrando, né, também da conferência missionária, todo mundo participar, vai ser uma bênção esse tema aí. E aí, participem lá, gente. Mas é isso aí, Diácono, Denis, obrigado pela aula. Tamo junto. Mais algum aviso aí, alguma colocação? O pessoal está calado hoje, pai. O pessoal está morgado. Exatamente. Dia dos namorados. Dia dos namorados, dormiram tarde. Dormiu tarde, falando eu te amo no zap. Ai, te amo no zap. Ai, teu pagar. Minha vida, você. Te amo, vida. Aí até altas horas aí nessa conversinha. Exatamente. Isso aí, então, gente. Bom, fazer uma oração para encerrar, né? Fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa aula, pelo ensino da Tua palavra, Pai, que nos aproxima de Ti, que nos faz amar mais ao Senhor e que transforma as nossas vidas, nos molda a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que o nosso coração possa ser liberto, Pai, da ganância, do consumismo, que o Senhor nos livre desse mal e nos ajude, Pai. Nos ajude a mortificar esse pecado em nossas vidas. Abençoa o restante do nosso domingo, o almoço em família que teremos. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, gente. Bom domingo. Tchau, tchau.